Olá, gente! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Milena Sarotti, esse aqui é o meu canal. E finalmente estou gravando, na verdade, o segundo vídeo depois de uma era. E nesse segundo vídeo, Deus nos deu a santa oportunidade de gravar com o meu primo. Esse aqui é o Nicolas Pego. E ele é um pregador da Palavra de Deus, Amém. Uma pessoa mega estudiosa da Palavra de Deus. E, bom, eu trouxe ele para dar uma palavra sobre um tema muito interessante, que é... O sofrimento com Cristo. O sofrimento com Cristo. Nos tornar sofredores com Ele. Há um tempo atrás, antes dessa onda de quarentena, uma das células que eu estava participando, eu ministrei sobre isso. E, gente, eu vi que as pessoas, nós estávamos em umas 5 pessoas na célula. É um assunto que é muito difícil de tratar com alguém que não... Como é que eu posso dizer? Não vivencia exatamente uma vida cristã. Vocês vão entender disso a partir do que o Nicolas vai falar. Sobre como é você realmente viver uma vida com Deus. Pelo contrário, você viver a vida de Cristo e não a sua. Então, sim. Agora é contigo. Então, uma palavra que mexeu bastante comigo enquanto eu estava folheando, quando eu estava lendo um livro que impacta na vida de todo mundo que lê ele, que é o livro Louco Amor, né? Do Francis. Francis Chan. Que livro extraordinário. Que livro extraordinário. Você quer revigorar sua vida espiritual, sua vida com Deus, é nesse livro. É esse livro aliado com a palavra de Deus. Com certeza ele vai botar sua vida espiritual nos eixos de novo. Inclusive, se você quiser um breve resumo sobre ele, entra lá no meu Instagram, Milena Sarotti, e lá tem um IGTV meu falando sobre esse livro. É excelente. Então, e ele cita um texto que é Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Olha que lindo. Eu quero conhecer a Cristo e o grande poder que ressuscitou Deus, que ressuscitou o Filho de Deus. Mas ele continua, ele não termina por aí. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. E a gente estudando como foi a morte de Cristo, é algo extraordinariamente doloroso e sofrido. Por quê? Jesus teve uma morte, e morte de cruz, mas esse não foi o pior sacrifício, não foi o maior sacrifício que ele fez. O maior sacrifício dele foi sendo Deus, sendo Filho de Deus, estando na glória, estando à destra do Pai, sendo adorado e reverenciado por anjos. Ele abriu mão. Ele abriu mão disso. Ele veio à terra como homem e em Filipenses mesmo diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era Jesus. E ele se deu o trabalho por nós de se tornar um escravo. Ele, como dizem sobre São 3 tipos de amor que falam. Tem o ágape, que é o amor de Deus, que ele dá sem esperar nada em troca. Uhum. Tem um amor que só dá, eu não sei direito, Eu não lembro as outras. É o ágape mesmo que eu queria que você citasse, que eu tava esquecendo. Que ele realmente teve amor ágape. Um amor de misericórdia e compaixão. Sim. Não foi somente, ai, que pena deles. Não. A compaixão é verdadeira. A compaixão de você se doar. Sim. E sofrer o que aquelas pessoas deveriam sofrer. E não deixar que elas sofressem. Sim. E quando você pensa pensa dessa forma, desta maneira, você se pensa assim, mas espera aí. Jesus ele veio, Jesus ele era Deus, ele estava no céu sendo adorado. No mesmo livro do Francis, ele fala assim, Deus não precisa da gente, ele estava em outro contexto. Ele fala que tem mais ou menos 100 milhões de anjos adorando a Deus e ao Senhor Jesus Cristo a todo tempo. Em Isaías, acho que é em Isaías que eles falam santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Então, assim, Jesus ele abdicou disso. Ele abdicou do seu trono para se tornar humano e vir à terra para sofrer por nós.
E ele não veio à terra como um príncipe, ele não veio à terra como um rei, ele veio como escravo. Ele veio como alguém que foi acusado de blasfêmia por dizer aquilo que é verdade. Ele foi injustiçado, ele foi crucificado. E tem alguns estudiosos que falam sobre essa crucificação, que é uma coisa tão dolorida que Jesus, assim, as escrituras dizem que Jesus suou suor de sangue. Gotas de sangue. Gotas de sangue. E assim, tem alguns cientistas e médicos que dizem que isso só acontece quando se sabe que vai se passar por algo muito terrível. Você está antecipando uma dor muito terrível. Você está vendo que você vai sofrer muito. E Jesus, ele suou gotas de sangue. E isso é assustador pensar nisso. E Jesus, ele carregou uma cruz muito pesada que não era para ele. Espiritualizando o que aconteceu naquele momento, o que aconteceu lá, aquela cruz era pra gente. Aquela cruz era pra mim, era pra você, era pra Milena. Porque simplesmente por termos nascido somos pecadores. Não merecemos. Não merecemos. E Jesus, ele abdicou de tudo isso. Pra quê? Pra que ele fez isso? Para nos tornar cordeiros. Em Romanos diz que Jesus sofreu e que pelo sofrimento dele nos tornamos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Jesus não foi egoísta, digamos assim, porque ele não seria egoísta, seria simplesmente o que seria, o que era para ser. Porque na cultura judaica, quando um pai morria, ele deixava uma herança e era dada em dose dobrada para o primogênito. Jesus era o primogênito. Era para ele ficar com tudo. E se restasse alguma coisa, era dividido entre todos os outros irmãos mais novos. Todos os outros. Jesus, ele não foi justo, digamos assim. Porque justo ele foi. Jesus, ele não simplesmente falou assim, não, eu já morri por eles, agora eu fico com tudo aqui e vocês dividam as sobras. Não, ele falou assim, vocês são cordeiros comigo. Vocês vão herdar a glória, vocês vão herdar o reino. Vocês não serão somente salvos. Vocês não serão somente salvos. Mas para isso, em Romanos, na mesma parte que é dito que nós seremos cordeiros com Cristo. Se somos filhos, então somos herdeiros, e portanto cordeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Nós não somos só cordeiros, nós não temos que ser só cordeiros na glória, mas no sofrimento. No sofrimento de Cristo. Jesus abdicou o reino. Jesus abdicou uma vida perfeita que ele tinha nos céus e veio à terra para sofrer como um escravo e ser crucificado, ser açoitado. Jesus, ele ficou suspenso numa cruz que não era para ele, deslocou o ombro dele quando para pregar o seu braço, porque como Barrabás era um homem muito grande, eles perfuraram uma partezinha dos braços da cruz para que entrasse mais fácil. E para que o braço de Jesus chegasse naquele buraquinho, teve que ser deslocado o ombro dele. Jesus não foi pregado aqui, como dizem muitos. Foi pregado aqui. Bem nesse lugar. Já sentiu uma dor aqui? Um soco? Sim, uma coisa assim? É terrível. Imagine um prego de 10 centímetros transpassando. Sem contar que na esquerda dá a ligação pro coração. Sim. Também, né? E Jesus ficou suspenso lá. Ele teve suas pernas amarradas e pregadas. Ele não tinha base nenhuma. Ele não tinha força para ficar desse jeito. Então ele desceu. O braço dele ficou para cima e o corpo dele foi para baixo. Que não dava para ele respirar direito. Jesus respirava curto. Ele não conseguia. Jesus, ele morreu antes. Ele entregou a sua alma antes para o Pai. Mas se Jesus não tivesse feito isso, as pernas dele teriam sido quebradas. Para que ele morresse não só do sangue dele saindo, mas também pelo seu ar, que ele não ia conseguir mais respirar. Então,
você vendo e sabendo de tudo isso, é uma palavra difícil de ser dada, uma palavra difícil de ser ouvida. É até engraçado porque, engraçado o modo de falar, né? Porque eu não sei se foi um livro que eu li ou se foi um pregador que eu ouvi esses dias atrás, que ele falou, foi num livro, que dos Heróis da Fé, inclusive, leiam esse livro, é muito bom. Ele falava assim, eu não considero as coisas que eu faço como um sono que eu perco para orar, ou um dia que eu perco de sair para ficar com Deus, eu não considero isso um sacrifício. Porque o maior sacrifício já foi feito. Então, tudo quanto eu fizer que não chega aos pés do que Jesus fez, não é um sacrifício. É algo que, pra mim, pode ser um sacrifício, mas na realidade, se você for comparar com o que Jesus passou, com o sacrifício de Jesus, não é um sacrifício. Porque nós achamos, né? Meu Deus, como minha vida tá difícil, não sei o que. Como é difícil viver uma vida com Deus. E Jesus que viveu na mesma terra que nós vivemos, com as mesmas situações que nós temos que enfrentar, claro, em épocas diferentes, mas ainda assim, naquela época Jesus tinha muitos problemas. Então, nós sabermos pelo que nós estamos vivendo, né? E tem muita gente que fala, tudo que eu faço me criticam. Eu já me peguei fazendo isso, tipo, no colégio, falo, apaga a luz, eu vou lá apagar a luz. Por que você apagou a luz? Cara. Mas assim, a gente pensa, a gente fica se vitimizando tantas vezes. Mas Jesus, que curou uma pessoa que tinha a mão atrofiada no sábado, ele foi julgado porque ele curou no sábado. Nós nos vitimizamos tantas vezes por causa de poucas coisas, por causa de picuinha. Enquanto Jesus, ele curava. E mesmo curando, ele era considerado pecador. Jesus perdoou os pecados de um paralítico. E porque ele fez isso, ele foi chamado foi dito que ele era um blasfemador. Mas espera, ele não é Deus? E ele se vitimizou por causa disso? Não, ele falou assim, levanta e anda. E além disso, quando Jesus sofreu, que ele estava prestes a ser pregado na cruz, a palavra de Deus diz em Isaías que ele foi como um cordeiro mudo. Em nenhum momento Jesus gritou. O que é impossível, você sente uma dor. Os cientistas falam que quando a gente sente uma dor e a gente grita, esse grito nos priva da dor por alguns segundos, poucos segundos, não milésimos. Oi? Mais priva. E Jesus não. Jesus ele ficou literalmente mudo, sem falar nada. Então, essa palavra que o Nicolas nos deu aqui no vídeo, eu acredito que é uma coisa que vem para te confrontar, me confrontar. E antes mesmo de ele dar essa palavra, ele é ministrado. Porque... Primeiro fala com o pregador, com quem vai transmitir. Isso. Depois fala com quem... Então, assim, essa palavra primeiro me impactou. E ela veio aliada a uma palavra de mornidão espiritual. Então, assim, eu penso, Jesus fez tudo isso por mim. Eu não sou capaz de fazer 10% do que ele fez por mim. E mesmo assim eu quero me vitimizar. Porque eu preciso do que nem eu tô participando, estava, né, até um tempo participando das lives das 3 da madrugada. E agora meu horário mudou, foi pras 4 da madrugada, mas mesmo assim, cara, você vai perder 1 hora da sua madrugada, ao invés de dormir, você vai estar orando e você reclama, porque eu tenho que trabalhar. Claro, a gente entende que é de pessoa para pessoa, mas jejum, eu não posso jejuar porque eu não consigo ficar sem comer durante muito tempo. Jesus ficou 40 dias assim. Não façam isso, não fiquem 40 dias, a não ser, né, que... Sim, a não ser que você, assim, Jesus ele ficou 40 dias sem comer. Nós temos que lembrar que espiritualmente ele era Deus, mas humanamente falando, ele era um homem comum. Ele era da um mesma homem comum. forma, ele sofria injustiças, injúrias, e nós não sofremos, não chega nem 10% do que Jesus sofreu. Sim, e nós colocamos tantas prioridades à frente do Senhor Jesus, à frente do Evangelho, que eu fico indignado, não com outras pessoas, porque que direito eu tenho? Paulo diz em Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo, não o outro. Então eu examino a mim mesmo. Eu fico indignado com atitudes que eu tomo, com coisas que eu falo. Eu penso, como é que é? Depois eu paro para pensar, porque no momento você fica bravo, você
Mas É o depois que você diz para pra no pensar. Salmos 19, eu tava lendo esses dias, ele fala assim, Deus, me mostra onde eu estou errando. Porque muitas vezes nós não percebemos Não o que nós percebemos. fazemos, né? Sim, sim. As pessoas ao nosso redor percebem, e quando elas vêm falar isso, quando vêm, você acha que essa pessoa tá errada. Exatamente. Eu sempre, a Milena ela sabe, sempre quando eu era menor, e às vezes até hoje, quando eu era criança, eu tinha um problema muito sério com raiva. Aí a cara Gente, dela. esse piá era horrível. E eu acho sempre quando alguém falava, Nicolas, você tem um problema com isso, eu falava assim, não. Só que eu parei pra pensar, é impossível que todo mundo estivesse errado e só eu estivesse certo. Então eu parei pra pensar. É a mesma, e eu tentei de verdade melhorar a partir disso. Tentei melhorar, de verdade melhorar a partir disso. Chegou um momento que a pessoa me tratava como um capacho e eu, não, tá certo, tá certo. Daí também são... Daí é outro problema, é outro né? problema, né? Né, amado? Só que, assim, o que eu quero dizer com toda essa palavra de sofrimento? Jesus abdicou de tudo por nós. O pai dela, o tio Zé, ele mostrou uma música pra mim hoje, falando sobre a preciosidade. O que a gente considera como precioso? Prata, ouro, diamante. E daí ele dá toda uma volta e fala que Jesus morreu para trazer as preciosidades dele para perto dele. Mas tem um que a mais isso aí. As preciosidades têm que querer ir para ele de novo. Nós temos que abdicar de nós mesmos. Um diamante, quando ele é polido, quando ele é tirado, ele é feio, é uma pedra feia, transparente, mas toda estranha. E ela é polida, polida, polida. E ser polido dói. É sofrido. Mas se torna tão lindo. É tão precioso. Deus quer isso pra você. É isso que eu tenho pra dizer. É isso. Muito obrigada, Nicolas, pela sua palavra. Eu tenho certeza que não só falou comigo, como vai falar com muitas pessoas. E assim, se essa palavra falou com você, se você se sentiu confrontado, ou se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários. Fala aqui pra mim o que você achou desse vídeo. Também comenta quais tipos de vídeo você quer ver mais. E compartilha com alguém que você acha que precisa. Se inscreva no meu canal também. Obrigada por lembrar. Lá no canal dele nós gravamos um outro vídeo falando sobre um tema muito, muito interessante, que é sobre fé. Eu falei sobre a minha vida com fé, minha vida de fé, e o vídeo sai lá no canal do Nicolas, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vou deixar o link aqui, você entra por lá, aproveita e se inscreve no canal dele, vê os vídeos, dá like, e não esquece de dar like no meu vídeo também, tá bom? Então é isso aí, um beijo, a paz de Cristo, e até a próxima, tchau! Tchau!